O milionário fica chocado ao encontrar a mendiga no hospital após decidir sua carreira. O celular de Rafael vibrou sem parar. A tela exibia um nome que ele não via há anos: Luia. O coração disparou. Ele precisava ajudar. Era urgente. Desde que virou um advogado famoso em São Paulo, sua vida era corrida, cheia de compromissos. Mas nesse momento, outros planos pareciam tão distantes. Voou para Fortaleza, sua cidade natal, com o aperto do peito e o frio na barriga. Não sabia que tudo estaria prestes a mudar. Ao chegar ao hospital, o cheiro de álcool e remédio batia forte. Havia algo no ar que deixava tudo mais pesado. Ele atravessou corredores brancos e iluminados, sem saber exatamente o que o aguardava. As paredes pareciam sussurrar histórias de dor e superação. Chegou à sala da emergência e, ao abrir a porta, o que viu foi um choque. Luia, a mulher que um dia ele deixara, estava ali com um olhar cansado, ainda assim forte. Ela não estava sozinha. E ali, no berço, havia um menino. Miguel, seu filho. O tempo parou. Ele não conseguia acreditar. A raiva, a dor e a culpa se misturaram em sua mente tumultuada. Luia parecia uma sombra do que um dia foi. Seu rosto carregava marcas de luta, mas seu olhar... aquele olhar, cheio de reprovação. E havia em seus olhos uma ferida que sangrava silenciosamente. Você não pode simplesmente aparecer assim. Rafael, sua voz foi como um tapa. Cada palavra cortava. O calar de várias verdades não ditas. Ele queria explicar. Queria dizer que sua carreira sempre fora uma forma de construir um futuro. Mas também sabia que escolher o trabalho antes de Luia fora um erro. Enquanto os dois trocavam farpas e lembranças, Miguel olhou para o pai, curioso, com um brilho intenso nos olhos. Rafael sentiu um aperto no coração. Um laço que não sabia que existia pulsava forte. Mas como se aproximar daquele menino? Ele não sabia o que fazer, como começar. O medo o paralisava. E Luia? A tensão entre eles era palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Miguel nasceu após você partir. Eu só não sabia como te encontrar. As palavras de Luia soaram como um eco, um grito que ele não soube ignorar. Ele nunca soube do filho. Como isso pode ser possível? As perguntas se acumulavam, mas a frustração só aumentava. Rafael se sentia como um intruso em sua própria vida. Mas quando a situação se tornou crítica e o avô de Miguel foi internado, o destino os forçou a se reencontrar. A noite era fria e a respiração deles estava tensa. Com cada batida do coração, Rafael percebia que ainda havia amor ali. Entre os sussurros e lágrimas silenciosas, eles podiam ouvir os ecos do que já foram. O futuro parecia incerto. Uma linha tênue entre o que havia e o que poderia ser. Eles estavam em um dilema: dar uma nova chance ao amor que parecia ter desaparecido ou se entregar ao passado. Porém, uma reviravolta inesperada se aproximava, e eles logo perceberiam que a verdadeira luta estava apenas começando. A história deles, envolta em segredos e promessas, mal havia começado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado, o olhar fixo em Luia, e as palavras dela ainda ressoavam em sua mente como um eco distante. Uma música triste que não parava. O que ele deveria dizer? O que poderia justificar anos de ausência? Então, a tensão foi interrompida por um som estrondoso do outro lado da sala.
Uma enfermeira entrou correndo, os olhos arregalados de pânico. A situação do avô de Miguel piorou. Precisamos de todos os disponíveis. O mundo de Rafael se desfez em um instante. Ele se virou para Luía, buscando alguma reação, mas o olhar dela estava fixo no filho, preocupada e aflita. Eu vou com vocês, Rafael gritou. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Antes que Luía pudesse protestar, ele já estava a caminho da porta, seu instinto o guiando. O corredor do hospital se tornou um labirinto de gritos e desafios. As paredes brancas pareciam encolher, e a realidade tornou-se turva. Ele pouco se importava com o que deixava para trás. O avô de Miguel era uma vida em risco. E Miguel era tudo. Quando chegaram à sala de emergência, a cena era aterrorizante. Médicos e enfermeiros corriam, mas o que prendia sua atenção era o grito angustiante de Luía. Ela estava parada, incrédula, olhando para dentro da sala. Rafael seguiu seu olhar e viu algo que o fez sentir seu coração parar. Um homem com um olhar familiar estava atado a uma maca, cercado por médicos. — O que está acontecendo? Rafael murmurou, o medo apertando seu peito. Então, um dos médicos virou-se e o reconheceu. — Rafael? O que você está fazendo aqui? — Miguel, o avô dele. O que aconteceu? — É o seu pai, Rafael. Ele teve um ataque cardíaco. Ele precisa de você agora. As palavras do médico foram como um golpe. O pânico invadiu sua mente. Isso não podia ser verdade. Seu pai? Aqui? Depois de todos esses anos? Depois de tanta dor? A raiva, a culpa, tudo começou a agitar em seu peito. Luía olha para ele, uma mistura de espanto e compaixão. Você sabia que ele estava aqui? Não, eu não sabia. Rafael disparou, a voz falhando. Não soube de nada. Eu não mantive contato. Eu estava tão focado na minha carreira. As luzes da sala de emergência começaram a piscar. E o som de um monitor cardíaco começou a apitar em um ritmo frenético. Um médico se aproximou, movendo-se rápido, e seu olhar fixo na maca. Precisamos de um suporte adicional. Alguém, ligue para a família. Espere! Rafael gritou. Ele é meu pai. Deixe-me ficar. Eu posso ajudar. As emoções estavam à flor da pele enquanto ele lutava para processar o que estava acontecendo. O homem que ele havia deixado as promessas não cumpridas. Tudo tomou forma bem na sua frente e a conexão que ele pensou que estava perdida começou a arder novamente. Ele ainda se lembrava dos dias em que seu pai o ensinava a jogar bola, como os anos dobraram e dividiram a família. Mas nenhum foi mais difícil que a decisão de partir. Luía, ao seu lado, tomou coragem para falar. Rafael, não é só sobre você, é sobre Miguel. Não você e seus problemas. Ele precisa ter um pai presente, não um homem fugindo das suas responsabilidades. Cada palavra de Luía era um golpe, mas ele sabia que havia verdade naquelas declarações. De repente, um grito ensurdecedor ecoou pela sala. O médico estava gritando ordens. Código azul! Precisamos de todos! Rápido! Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem do pai, tão frágil e necessitado, o rasgou por dentro. Os medos antigos voltaram num flash. A dor de uma infância quebrada, a culpa de um amor perdido. Então, no meio do caos, Rafael se virou para Luía, seu olhar desesperado. Eu preciso do seu apoio. Isso não é mais sobre nós. É sobre nosso filho. É sobre o que podemos fazer juntos para que Miguel não se sinta abandonado. Você pode me ajudar? Ela hesitou, mas o silêncio entre eles foi quebrado por um novo tumulto na emergências. Uma enfermeira entrou correndo e o olhar dela... Desculpe, mas precisamos que a família do paciente se apresente agora. O caos se intensificou e Rafael voltou a olhar para a maca. O médico tentava reanimar seu pai, mas o monitor começou a apitar cada vez mais rápido. E então, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Um grupo de pessoas se reuniu na porta, algumas conhecendo Rafael, outras apenas ouvindo a gritaria. Foi então que tudo desmoronou ainda mais. Uma mulher de aparência impecável entrou na sala. À altura, os cabelos longos e sedosos,
o vestido claro. Ela olhou diretamente para Rafael e Luía, e quando as palavras saíram de sua boca, a sala ficou em silêncio. Desculpa interromper, mas eu sou Maria, a nova esposa do seu pai, Rafael. Ele nunca abandonou você. Sempre soube a verdade. O chão sob Rafael desapareceu. A revelação bateu com força e tudo o que pensava saber desmoronou. O que ele acreditava estar lutando para recuperar estava começando a desmoronar ainda mais. E agora ele se perguntava se algum dia realmente soube quem era seu pai. A história deles não tinha apenas segredos. Tinha verdades ocultas e promessas não feitas. E à medida que o silêncio se tornava ensurdecedor, Rafael sentiu que este poderia ser o momento que mudaria tudo. O que viria a seguir? E a luta pela verdade realmente valeria a pena? O chão sob Rafael desapareceu. Desculpa interromper. Mas eu sou Maria, a nova esposa do seu pai, Rafael. Ele nunca abandonou você. Sempre soube a verdade. As palavras soaram como uma bomba na sala. Rafael ficou paralisado, o coração acelerando. Ele olhou para Luía, que também estava em choque. Uma onda de confusão tomou conta dele. Como assim? Sempre soube. Rafael gaguejou, sem compreender. Você quer dizer que ele nunca me procurou? Depois de tudo, ele sabia que eu estava aqui? Maria avançou um passo, a expressão firmada. Ele ficou em contato por anos. Acredite, Rafael, foi difícil para ele. Mas você estava tão concentrado na sua carreira, ele achou que seria melhor não te incomodar. A raiva e a dor borbulhavam dentro dele. Seu pai tinha uma família nova e ele nem ao menos sabia. Arturo, seu pai, sempre dissera que as escolhas têm consequências, mas nunca pensou que uma realidade tão grotesca aguardava por ele. Isso não faz sentido. Como? Você pode ter certeza disso. Rafael estava prestes a perder o controle. O hospital, o cheiro do álcool e do medo, o grito de Luía, tudo girava ao seu redor. Maria abriu a boca para falar, mas um dos médicos atravessou a porta, ofegante. Precisamos que as pessoas da família se apresentem agora. O médico estava suando. A expressão dele era de pura gravidade. Os olhos de Rafael estavam pregados na maca, onde seu pai estava aos cuidados da equipe médica. O monitor apitava em um ritmo frenético. Ele não podia se permitir perder o foco, mas a revelação de Maria balançava sua cabeça. Precisamos saber o que está acontecendo. Luía gritou. A tensão entre ela e Rafael crescia. Os dois estavam em um impasse. Justo nesse momento, um homem entrou na sala, ofegante e nervoso. Ele tinha a mesma expressão de indignação que Rafael, como se tivesse corrido de um pesadelo. Sou eu, sou. Eu? O que está acontecendo? O homem olhou rapidamente para Maria e então seus olhos se fixaram em Rafael. Você é... Rafael? O filho dele? E você quem é? Rafael cortou, a paciência se esgotando. Sou Eduardo, seu irmão. As palavras dele se espalharam pela sala como um eco de seus piores temores. Rafael ficou em choque, e o olhar de Luía se transformou em um misto de incredulidade e compaixão. Irmão? O que estava acontecendo? O mundo parecia desabar em cima dele. Eu sou o filho do seu pai, com Maria. Ele teve uma nova família depois que você partiu, e eu sempre soube de você. Mas estava tudo tão confuso. Eu não sabia como te encontrar. O sentimento de traição começou a consumir Rafael. Ele se virou para Maria. E você? Em que mundo você pensou que isso era uma boa ideia? Uma nova família? Um novo filho? Rafael, seu pai ficou devastado. Quando você foi embora, ele precisava de apoio e eu estava lá. Não foi algo planejado. Ninguém queria que isso acontecesse. Nesse instante, o monitor cardíaco começou a emitir um som alarmante. As luzes da sala piscavam e a atmosfera tornou-se pesada com a tensão. Rafael e Luía trocaram um olhar, ambos entendendo que o tempo estava se esgotando. Não pode ser, Luía gritou, enquanto a equipe médica se movia em torno da maca de Arturo. Entrava um ciclo frenético de comandos e gritos.
Rafael, em um estado de negação, viu os médicos começarem a trabalhar mais intensamente, suas vozes misturando-se em uma cacofonia de urgência. Ele é o meu pai. Precisamos que ele se recupere. A súplica de Rafael partiu do fundo de seu ser, uma mistura de amor perdido e uma esperança desesperada de consertar o passado. Então, no meio do caos, enquanto Rafael tentava processar tudo, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma enfermeira gritou: "Ele está entrando em colapso. Precisamos de mais equipamentos aqui. Agora!" O pânico tomou conta e os gritos ecoaram pelos corredores. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Todos estavam tão focados no que acontecia ali que ninguém percebeu o que realmente estava prestes a acontecer. Faltava apenas 1 segundo para saber a verdade. E ele não podia suportar mais essa pressão de segredos, de mentiras e da dor que se aglomerava ao seu redor. "Rafael!" Luía gritou, puxando-o para mais perto enquanto a equipe médica continuava seu trabalho. "O que vamos fazer? Você precisa escolher. Escolher entre seu pai ou seu passado." A revelação de que tinha um irmão e a presença de Maria tornavam tudo mais confuso. Rafael precisava decidir o que era mais importante: a chance de reconstruir seu relacionamento com um pai que nunca abandonou sua vida, ou a luta para entender por que tudo estava tão distorcido. Estava claro que alguma coisa maior estava em jogo aqui. Rafael olhou nos olhos de Luía, depois para Maria e Eduardo. Entre os sons de sirenes, a perspectiva de uma nova família e o peso do passado colidindo em seu coração. E enquanto tudo acontecia, o monitor cardíaco de Arturo emitiu um apito final. O tempo parou. O caos se desfez em um silêncio profundo, e Rafael soube que estava em um ponto sem volta. O que viria a seguir seria mais do que ele jamais poderia imaginar. E agora a maior pergunta era: quem ele realmente era em meio a tanto conflito? O tempo parou. O caos se desfez em um silêncio profundo e Ragel ficou paralisado, seu coração batendo forte no peito. Oh, Pavel! Os olhos de Luía estavam fixos no rosto angustiado de Rafael. Será que ele conseguiria lidar com tudo isso? Os médicos gritavam ordens, enquanto Maria e Eduardo se entreolhavam, confusos, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A dor estava presente na expressão de todos, mas também uma curiosidade nervosa com o que estava prestes a acontecer. "Rafael!" Luía puxou bruscamente o braço dele. "Olhe!" E nesse instante, a agitação nas macas aumentou. O médico-chefe, um homem com cara de poucos amigos e branco como a neve, virou-se em direção a eles, sua expressão refletindo gravidade. "Precisamos de você, Rafael." Ele ficou atônito. Olhando para Luía e depois para Maria e Eduardo, tomou a decisão mais difícil da sua vida. "Eu vou ficar. Eu vou ajudar de qualquer jeito." Ele nunca se sentiu tão perdido, tão desesperado, mas sabia que não poderia desistir. Rafael se aproximou da maca de seu pai. Os médicos faziam manobras rápidas, tentando estabilizá-lo. Uma enfermeira gritou: "Traga o desfibrilador." O eco da palavra reverberou na mente de Rafael como um sinal de alarme. Ele nunca soube que o momento pudesse ser tão crítico. "Deixe-me ficar," ele suplicou. "Ele é meu pai. Eu sei o que fazer." A adrenalina pulava em suas veias. Os médicos hesitaram, mas o chefe assentiu. "Rápido, o tempo está contra nós." E por um breve momento, Rafael se viu no centro da ação. As emoções borbulhando enquanto ele se preparava para, de alguma forma, com sua presença, trazer seu pai de volta. "Arturo! Pai!" gritou ele, a voz cortando através da tensão no ar. O olhar que ele lançou ao pai, na verdade a mistura de amor e dor, parecia romper as barreiras do tempo. Um sentimento intenso passou por ele, o mesmo que sentiu anos atrás, quando era apenas um garoto e o pai lhe ensinava a andar de bicicleta. Mas enquanto a equipe tentava resgatar Arturo,
Os olhos de Maria brilharam com algo a mais, uma intensidade que surpreendeu a todos na sala. E antes que alguém pudesse perceber, ela puxou Rafael de lado. Espere, temos que falar. Agora? Rafael estava em estado de choque, mas havia algo na urgência de Maria que o fez parar. O que é tão importante que você não pode dizer depois? Ela hesitou por um segundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu não te contei toda a verdade sobre o seu pai. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como um soco no estômago. Uma nova onda de raiva e confusão começou a se formar. O que você quer dizer? Como assim não é quem eu penso? Ele é meu pai, Maria. Calma, escute. A história que você conhece não é a verdadeira. Arturo não queria que você soubesse, mas... A voz dela falhou. E antes que pudesse continuar, uma explosão de caos estourou atrás deles. O monitor cardíaco de Arturo apitou e emitiu um som alarmante. Os gritos aumentaram e todos na sala começaram a se mover com urgência. O pânico reinava e enquanto Rafael se virava para ver o que estava acontecendo, algo horrível aconteceu. Uma explosão de fumaça tomou conta do corredor. Um incêndio. Fogo! Fogo no hospital! Alguém gritou. O alarme soou. O pânico se espalhou. O caos tomou conta e Rafael se viu empurrado para frente. Rafael, temos que sair daqui! Gritou Luía, puxando-o. Mas ele não conseguia mover-se. O fogo começava a engolir o ambiente. A equipe! Rafael gritou em desespero, olhando para a maca onde seu pai ainda estava. Eles não podem deixá-lo. Ele vai morrer se não sairmos agora. Luía estava desesperada, mas Rafael sentia um peso esmagador, a necessidade de ficar e ajudar. E então, no meio da fumaça e do barulho, Eduardo gritou: Eu posso ficar e ajudar. Eu tenho que salvar nosso pai. O coração de Rafael congelou. Ele nunca imaginou que em um momento tão crítico, Eduardo, o irmão que mal conhecia, pudesse ser a única esperança. Você vai salvá-lo? A palavra salvar soou pesada, carregada de tudo que Rafael não sabia. Vou! Eduardo gritou de volta, a expressão decidida. Era um pacto silencioso, a única chance de Arturo. Mas, enquanto Eduardo se preparava para enfrentar o caos, Maria lançou um olhar aflitivo para Rafael. Espera, eu preciso te contar a verdade. O que seu pai realmente é. Agora não, Maria. Agora não. A urgência do momento sufocava qualquer outra conversa. O fogo estava no corredor. As chamas ameaçavam engolir tudo e todos. O tempo estava se esgotando. Quando Rafael deu um passo em direção à saída, sentiu o chão tremer. E um pedaço do teto começou a desabar. Uma sombra nas costas dele fez Rafael se virar. Mas não era o pai. Era um grupo de médicos lutando contra o fogo. E no meio deles, uma figura feminina. Arturo! Uma voz familiar ecoou, e a mulher que apareceu era ninguém menos que a mãe de Rafael. Os olhos dela estavam cheios de terror, mas havia algo mais. O que você está fazendo aqui? Naquele instante, a revelação mais devastadora de todas desabou sobre ele. Mãe, como você? Em meio ao desespero e à fumaça, Rafael percebeu que sua vida inteira estava prestes a mudar novamente. O que mais ele não sabia? A verdade tinha pernas longas, e conforme a sala se tornava mais caótica, o cerco a Rafael e sua família se fechava. Agora o quadro estava completo, mas as peças ainda eram um mistério. Quem realmente eram os personagens dessa história? E, à medida que o fogo se espalhava, e as vozes e gritos se tornavam mais distantes, Rafael sentiu que o que vinha a seguir seria a tempestade que mudaria tudo, a reviravolta que ele nunca viu chegando. Seu futuro já não era apenas sobre ele, mas sobre todos, e o que quer que fosse estava prestes a se revelar. O tempo parou, o caos se desfez em silêncio profundo, e Rafael ficou paralisado, seu coração batendo forte no peito. Ele olhou para a maca onde seu pai estava cercado por médicos.
e uma onda de desespero tomou conta dele. Não, não pode acabar assim. A intensidade na sala era palpável. Os olhos de Luía estavam fixos no rosto angustiado de Rafael. Será que ele conseguiria lidar com tudo isso? Os médicos gritavam ordens, enquanto Maria e Eduardo se entreolhavam, confusos, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A dor estava na expressão de todos, mas também havia uma curiosidade nervosa com o que estava prestes a acontecer. Rafael! Luía puxou bruscamente o braço dele. Olhe! E nesse instante, a agitação nas macas aumentou. O médico-chefe, um homem com cara de poucos amigos e branco como a neve, virou-se em direção a eles, sua expressão refletindo gravidade. Precisamos de você, Rafael! Ele ficou atônito, olhando para Luía e depois para Maria e Eduardo, tomou a decisão mais difícil da sua vida. Eu vou ficar, eu vou ajudar. De qualquer jeito! Ele nunca se sentiu tão perdido, tão desesperado, mas sabia que não poderia desistir. Rafael se aproximou da maca de seu pai, as emoções borbulhando enquanto ele se preparava para, de alguma forma, com sua presença, trazer Arturo de volta. Arturo! Pai! Gritou ele, a voz cortando através da tensão no ar. O olhar que ele lançou ao pai, na verdade a mistura de amor e dor, parecia romper as barreiras do tempo. Mas enquanto a equipe tentava resgatar Arturo, os olhos de Maria brilharam com uma intensidade que surpreendeu a todos na sala. E antes que alguém pudesse perceber, ela puxou Rafael de lado. Espere, temos que falar. Agora? Rafael estava em estado de choque, mas havia algo na urgência de Maria que o fez parar. O que é tão importante que você não pode dizer depois? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não te contei toda a verdade sobre o seu pai. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como um soco no estômago. Uma nova onda de raiva e confusão começou a se formar. O que você quer dizer? Como assim não é quem eu penso? Ele é meu pai, Maria. Calma, escute. A história que você conhece não é a verdadeira. Arturo não queria que você soubesse, mas a voz dela falhou. E antes que pudesse continuar, uma explosão de caos estourou atrás deles. O monitor cardíaco de Arturo apitou e emitiu um som alarmante. Os gritos aumentaram e todos na sala começaram a se mover com urgência. O pânico reinava. Vendo a cena à sua frente, Rafael sentiu seu coração ficar gelado. O incêndio começou a engolir o corredor, uma fumaça densa e desesperadora. Fogo! Fogo no hospital! Alguém gritou. O alarme soou, e a sala se transformou em um verdadeiro pandemônio. Luía puxou Rafael, sua voz desesperada sobrepondo-se ao caos. Rafael, temos que sair agora! Mas uma parte dele estava presa, incapaz de afastar-se. Ele olhou novamente para seu pai, um homem que, apesar das falhas, ainda era tudo o que conhecia até então. A sensação dessa conexão gritava dentro dele. E naquele momento, enquanto os gritos ecoavam, algo muito mais chocante aconteceu. A fumaça começou a se acumular e a visão ficou turva. Rafael tentou avançar, mas o medo tomou conta. Porém, em meio ao desespero, a figura familiar de sua mãe apareceu, emergindo da fumaça como um fantasma de outra era. O que você está fazendo aqui? Esqueceu-se de qualquer medo ao ver o olhar dela. Eu vim por você. Estamos correndo perigo. A mãe dele olhou para a maca. Arturo, precisa de você. Mas então, antes que ele pudesse se recuperar da confusão, um estrondo profundo ecoou pelo corredor. Uma estrutura começou a desmoronar. Todo o hospital estava em colapso. Rafael, precisamos ir agora. Luía gritou enquanto puxava-o pela mão. Ele hesitou, ainda perdido entre a necessidade de resgatar seu pai e a urgência de escapar. E foi quando Maria fez algo inesperado. Em um movimento rápido, ela agarrou a mão de Rafael e sussurrou. Você precisa saber a verdade. Eu sou sua mãe biológica. As palavras ficaram suspensas no ar. O mundo pareceu girar. A sala desapareceu em um caos de gritos. E todos os olhares estavam sobre eles. Era como se os sons se tivessem apagado.
Um silêncio ensurdecedor tomou conta da mente de Rafael. Ele perguntou com os olhos, sem palavras. O que você quer dizer? Arturo, ele não é seu pai de verdade. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Eu te escondi por segurança. Ele estava em perigo. Havia pessoas atrás de nós. Nós nunca tivemos que nos separar. As revelações caíram sobre ele como uma avalanche. A confusão se transformou em raiva e dor. Como assim? Ele havia vivido uma mentira toda a sua vida, esperando por um pai que não era seu pai de verdade? Não, não é possível. A negação apanhou Rafael em seu coração. Por que você nunca disse nada? Maria ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu fiz o que achei certo. Eu não podia deixá-lo crescer em meio ao perigo. Nesse instante, um novo estrondo ecoou, e as paredes começaram a tremer. A sala era um templo de desespero. Ele olhou para a maca, para seu pai, e viu a equipe tentando o impossível enquanto o fogo começava a se aproximar. Arturo, por favor, não nos deixe! Ao mesmo tempo em que o terror da verdade despedaçava sua realidade. Ele estava perdido em um mar de mentiras e segredos, e tudo o que pensava saber agora estava em ruínas. E no auge de seu desespero, Rafael sentiu a mão de Eduardo na dele. Precisamos salvar nosso pai! Vamos! A determinação do irmão era um sopro de ar em meio à tempestade. Mas enquanto se preparavam para enfrentar a fumaça e o fogo, uma nova pergunta pairava no ar. O que mais eles não sabiam? A verdade que havia sido escondida ameaçava não só suas vidas, mas o que eram como família. O sentimento de traição, confusão e o peso do que viria a seguir invadiu o espaço entre eles. O futuro se tornava nebuloso e as chamas dançavam, prontas para consumir tudo. O tempo parou, o caos se desfez em um silêncio profundo, e Rafael ficou paralisado, seu coração batendo forte no peito. Ele olhou para a maca onde seu pai estava cercado por médicos, e uma onda de desespero tomou conta dele. Não, não pode acabar assim. A intensidade na sala era palpável. Os olhos de Luía estavam fixos no rosto angustiado de Rafael. Será que ele conseguiria lidar com tudo isso? O fogo ameaçava avançar cada vez mais. Os gritos da equipe médica eram como um eco distante. Rafael! Luía puxou bruscamente o braço dele. Olhe! Ele fez uma pausa, sentindo a pressão de todos à sua volta, mas ainda incapaz de desviar do olhar de seu pai. O médico-chefe, um homem com cara de poucos amigos. E expressão grave virou-se em direção a eles. Precisamos de você, Rafael. Ele ficou atônito. Precisava decidir entre o que sua mente gritava e o que seu coração desejava. Eu vou ficar. Eu vou ajudar de qualquer jeito. Ele nunca se sentiu tão perdido, mas não poderia desistir. Rafael se aproximou da maca, o cheiro de sangue e desespero no ar. Arturo, pai! Gritou, a voz cortando a tensão. O olhar que lançou ao pai estava carregado de amor e dor, como uma âncora no mar revolto. Os médicos estavam ocupados, mas a adrenalina pulsava dentro dele. Por favor, não nos deixe! A súplica retumbava em sua cabeça. Então os olhos de Maria brilharam com uma intensidade que surpreendeu a todos. Antes que vissem o que vinha a seguir, ela o puxou para o lado. Espere, temos que falar. O pânico estava estampado na expressão dela, e Rafael franziu a testa. O que é tão importante que você não pode dizer depois? Eu não te contei toda a verdade sobre o seu pai. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela caíram como um raio. Como assim? Ele é meu pai! Calma, a história que você conhece não é verdadeira. Arturo não queria que você soubesse. Mas ele não é seu pai biológico. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando as palavras dela ecoaram. Rafael está em estado de choque. Não! Não é possível! Como você pode dizer isso? Ele sempre foi meu pai. Mas antes que pudesse absorver o impacto da revelação, um estrondo profundo reverberou pelo ambiente. O hospital estava desmoronando. Fogo!
Fogo no hospital! Alguém gritou, e os gritos se tornaram um coro. Rafael, temos que sair agora! Luía estava desesperada. Ele hesitou, dividido entre a necessidade de entender e o instinto de proteger. A fumaça se espalhava, ofuscando sua visão. Eu preciso entender, Rafael gritou. E então, para sua maior surpresa, um grupo de pessoas surgiu da fumaça. Uma mulher com uma aparência familiar. Arturo! O que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, seus olhos cheios de pânico. Mãe! Rafael gaguejou. Sua mente estava em frangalhos. Como ela pode estar ali? Rafael, precisamos sair. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ela se aproximou, mas a confusão e o choque estavam estampados em seus rostos. De repente, o chão tremeu sob eles com uma força insuportável. Rafael viu as paredes começarem a ceder. Precisamos ir agora, gritou Luía, puxando-o mais forte. Mas enquanto tentava correr, as palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo. E antes que pudesse processar tudo, a mulher misteriosa lançou um olhar sobre Eduardo. Você é Eduardo, o meu filho. Eu sou a mãe de vocês. O que Rafael parou? O mundo ao redor pareceu desmoronar. De novo! Desculpem, o que você quer dizer? Ele olhou entre Maria e a mulher, a confusão se transformando em algo insuportável. Eu sou sua verdadeira mãe, Rafael. Eu fui forçada a deixar você. Eu não podia deixar a verdade te pegar. Não agora. A sala caiu em um silêncio absoluto. Eduardo olhou para Rafael e depois para a mulher, a confusão refletida em seu rosto. A verdade? Que verdade? Arturo não merece uma segunda chance. Ele sempre foi o verdadeiro alvo. Eu o protegi por uma vida inteira e precisei fazer escolhas difíceis para todos nós. O monitor cardíaco de Arturo apontava freneticamente. Precisamos salvá-lo, Rafael gritou, mas sua mente estava em um turbilhão. Se tudo isso era verdade, se Arturo não era seu pai biológico, o que mais ele nem sabia? A atmosfera se tornava mais densa e as chamas ameaçavam chegar mais perto. Rafael sentiu uma necessidade urgente de correr, de escapar. Mas também de entender. Por que você me deixou? Por que não me disse a verdade antes? Era para te proteger. Havia coisas que você não estava preparado para saber. Coisas horríveis. A mulher parecia desesperada. E como se as sombras estivessem conspirando, um barulho abrupto cortou a conversa. Uma parte do teto começou a cair. Rafael, vamos! Lua gritou, agarrando-o enquanto elas corriam. Mas no fundo da mente dele, uma fraqueza surgia. E sua vida inteira começou a fazer sentido de um jeito distorcido. Os segredos, as mentiras, tudo começou a desenhar um quadro grotesco. E enquanto se moviam em meio ao caos, Rafael sentiu que não estava apenas fugindo das chamas. Ele também estava fugindo de uma verdade que poderia mudar tudo. A cada passo, as dúvidas aumentavam. Havia algo que ainda não compreendia. Algo que poderia reescrever sua história completamente, naquele momento, com fogo se espalhando e a verdade à espreita. Rafael teve certeza de que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras daquele hospital em chamas? E mais importante, quem realmente ele era, agora que sabia até onde as mentiras poderiam ir? O tempo parou. O caos se desfez em um silêncio profundo. E Rafael ficou paralisado, seu coração batendo forte no peito. Olhou para a maca onde seu pai estava cercado por médicos, e uma onda de desespero tomou conta dele. Não! Não pode acabar assim! A intensidade na sala era palpável. Os olhos de Luía estavam fixos no rosto angustiado de Rafael. Será que ele conseguiria lidar com tudo isso? O fogo ameaçava avançar cada vez mais. Os gritos da equipe médica eram como um eco distante. Rafael! Luía puxou bruscamente o braço dele. Olhe! Ele fez uma pausa, sentindo a pressão de todos à sua volta, mas ainda incapaz de desviar do olhar. De seu pai! O médico-chefe, um homem com cara de poucos amigos e expressão grave, virou-se em direção a eles. Precisamos de você, Rafael. Ele ficou atônito.
Precisava decidir entre o que sua mente gritava e o que seu coração desejava. Eu vou ficar. Eu vou ajudar, de qualquer jeito. Ele nunca se sentiu tão perdido, mas não poderia desistir. Rafael se aproximou da maca, o cheiro de sangue e desespero no ar. Arturo! Pai! Gritou, a voz cortando a tensão. O olhar que lançou ao pai estava carregado de amor e dor, como uma âncora no mar revolto. Os médicos estavam ocupados, mas a adrenalina pulsava dentro dele. Por favor, não nos deixe. A súplica retumbava em sua cabeça. Então, os olhos de Maria brilharam com uma intensidade que surpreendeu a todos. Antes que vissem o que vinha a seguir, ela o puxou para o lado. Espere! Temos que falar! O pânico estava estampado na expressão dela e Rafael franziu a testa. O que é tão importante que você não pode dizer depois? Eu não te contei toda a verdade sobre o seu pai. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela caíram como um raio. Como assim? Ele é meu pai? Calma. A história que você conhece não é verdadeira. Arturo não queria que você soubesse, mas ele não é seu pai biológico. Um silêncio pesado tomou conta da sala, quando as palavras dela ecoaram. Rafael estava em estado de choque. Não é possível. Como você pode dizer isso? Ele sempre foi meu pai. Mas antes que pudesse absorver o impacto da revelação, o estrondo profundo reverberou pelo ambiente. O hospital estava desmoronando. Fogo! Fogo no hospital! Alguém gritou, e os gritos se tornaram um coro. Rafael, temos que sair agora. Luía estava desesperada. Ele hesitou, dividido entre a necessidade de entender e o instinto de proteger. A fumaça se espalhava, ofuscando sua visão. Eu preciso entender, Rafael gritou. E então, para sua maior surpresa, um grupo de pessoas surgiu da fumaça. Uma mulher com uma aparência familiar. Arturo, o que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, seus olhos cheios de pânico. Mãe, Rafael gaguejou. Sua mente estava em frangalhos. Como ela pode estar ali? Rafael, precisamos sair. Você não faz ideia do que está acontecendo. Ela se aproximou. Mas a confusão e o choque estavam estampados em seus rostos. De repente, o chão tremeu sob eles com uma força insuportável. Rafael viu as paredes começarem a ceder. Precisamos ir agora, gritou Luía, puxando mais forte. Mas enquanto tentava correr, as palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo. E antes que pudesse processar tudo, a mulher misteriosa lançou um olhar sobre Eduardo. Você é Eduardo, o meu filho. Eu sou a mãe de vocês. O quê? Rafael parou o mundo ao redor para o seu desmoronar de novo. Desculpem, o que você quer dizer? Ele olhou entre Maria e a mulher, a confusão se transformando em algo insuportável. Eu sou sua verdadeira mãe, Rafael. Eu fui forçada a deixar você. Eu não podia deixar a verdade te pegar. Não agora. A sala caiu em um silêncio absoluto. Eduardo olhou para Rafael e depois para a mulher, a confusão refletida em seu rosto. A verdade? Que verdade? Arturo não merece uma segunda chance. Ele sempre foi o verdadeiro alvo. Eu o protegi por uma vida inteira e precisei fazer escolhas difíceis para todos nós. O monitor cardíaco de Arturo apitava freneticamente. Precisamos salvá-lo, Rafael gritou, mas sua mente estava em um turbilhão. Se tudo isso era verdade, se Arturo não era seu pai biológico, o que mais ele nem sabia? A atmosfera se tornava mais densa e as chamas ameaçavam chegar mais perto. Rafael sentiu uma necessidade urgente de correr, de escapar, mas também de entender. Por que você me deixou? Por que não me disse a verdade antes? Era para te proteger. Havia coisas que você não estava preparado para saber. Coisas horríveis. A mulher parecia desesperada. E como se as sombras estivessem conspirando, um barulho abrupto cortou a conversa. Uma parte do teto começou a cair. Rafael, vamos! Luía gritou, agarrando-o enquanto elas corriam. Mas no fundo da mente dele, uma fraqueza surgia. E sua vida inteira começou a fazer sentido de um jeito distorcido. Os segredos, as mentiras, tudo começou a desenhar um quadro grotesco.
E enquanto se moviam em meio ao caos, Rafael sentiu que não estava apenas fugindo das chamas. Ele também estava fugindo de uma verdade que poderia mudar tudo. A cada passo, as dúvidas aumentavam. Havia algo que ainda não compreendia. Algo que poderia reescrever sua história completamente. E então, no meio da corrida desesperada, como o fogo se espalhando e a verdade à espreita, um grito rasgou a sala. Não! Maria se virou. E antes que Rafael pudesse entender, ela avançou para dentro da fumaça. Não posso deixá-lo. As chamas se intensificaram e Rafael se viu parado, preso entre a escolha de seguir a mulher, que de repente se revelou não ser uma estranha, ou proteger sua nova família. O tempo parecia se arrastar. E sua crença em quem realmente era começava a desmoronar. Eduardo! Ele virou-se para o irmão, desesperado. O que fazemos? Mas tudo aconteceu rápido demais. Maria desapareceu na fumaça, enquanto Luía puxava Rafael para longe. Algo ecoou na mente dele, algo do passado, como um sussurro sufocado. Ele não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido das sombras? E à medida que o futuro se tornava nebuloso, Rafael compreendeu que a verdadeira luta estava apenas começando. A revelação sobre quem ele realmente era talvez fosse a maior de todas. O que mais seria preciso que ele soubesse? O tempo parou. O caos se transformou em fumaça e sombra, enquanto Rafael fervilhava de emoções. Ele se preparava para seguir Luía e Eduardo, mas a voz familiar de sua mãe ecoava na sala, arrebatando sua atenção. O que era real? Quem ele era? A fumaça o envolvia, entorpecendo seus sentidos. Rafael, escute! A voz de Maria era quase um lamento. Eu não sou a única a esconder a verdade. Você precisa saber quem realmente é Arturo. As palavras dela o atingiram como flechas. O que você quer dizer? Ele estava perdido, e a atmosfera ao redor dele parecia encolher, a fumaça abafando os gritos e as ordens dos médicos. Ele não é seu pai biológico, Maria exclamou. A verdade é muito mais obscura do que você imagina. Ele fez promessas muito tempo atrás que colocaram todos nós em perigo. O coração de Rafael disparou. Por quê? O que ele escondeu? A ideia de que Arturo não era seu pai verdadeiro abalava suas fundações. Ele tinha uma razão para se afastar. Raquel, a mulher com quem ele se casou, depois de você ser levado, ela não era quem pensávamos. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que colocou suas vidas em risco. As chamas fustigavam, e a urgência era palpável. Rafael se virou para Luía buscando seu olhar, mas ela apenas balançava a cabeça, sem palavras, enquanto estava prestes a tirar Rafael para longe. O desespero tomava conta do ar. Se você ficar aqui, Rafael, você não vai escapar. Tem que ir. Os gritos de Luía cortaram a linha do pensamento de Rafael. Cada segundo contava, mas a revelação de Maria era um peso indesejado, mexendo com o cerne. De tudo o que ele acreditava saber. O que mais não sei? O que mais ele escondeu? A dúvida o consumia, enquanto olhava para a mulher que dizia ser sua mãe. O tempo parecia eterno, mas não era. O incêndio ameaçava engolir tudo. Justo no momento em que ele estava prestes a decidir, com o fogo se aproximando, um estrondo profundo cortou o ambiente como um relâmpago. A estrutura está cedendo. O aviso soou, e as luzes piscavam freneticamente. Ele sentiu um gelar na espinha. Uma parte do teto desabou com um estrondo ensurdecedor. A fumaça e os escombros começaram a se espalhar como tentáculos ameaçadores. Rafael não tinha tempo. Resultou que a luta dele não era só para escapar do fogo, mas também para entender a verdade que estava sendo conjurada no meio do desastre. E então, entre os gritos de desespero e a fumaça densa, Rafael percebeu algo que o fez parar. Algo que ainda não havia notado. O brilho dos olhos de Maria enquanto ela olhava para a maca. Arturo, o que está acontecendo? Ele a questionou, mas a expressão dela era de choque. Ele não é o que você pensa, Rafael.
Ele foi parte de um plano, de um jogo muito maior. As palavras dela eram pesadas e Rafael não conseguia compreender. Só que antes que pudesse digerir tudo, Eduardo entrou na sala, uma expressão de pânico estampada em seu rosto. Rafael, o que está acontecendo? A mensagem que recebi? Ilsa, ela está aqui. As palavras de Eduardo golpearam Rafael como um soco. Ilsa? A lembrança da mulher que seu pai nunca mencionou, a mulher que havia sido uma sombra em sua vida, agora parecia mais real do que nunca. O que ele estava prestes a descobrir? Você tem que acreditar em mim. Ela está vindo atrás de nós. Eduardo gritou. E a urgência de sua voz provocou um novo tremor em Rafael. Ela sabe sobre você, Rafael. E não vai parar até conseguir o que quer. A informação pesou como chumbo. A verdade estava além do que ele poderia imaginar. E então, o choque e a dor começaram a se entrelaçar. A conexão entre Arturo, a revelação de Maria e a chegada inesperada de Ilsa eram como peças de um quebra-cabeça. E Rafael estava desesperado para montá-las antes que fosse tarde demais. Rafael olhou para os rostos ao seu redor. Maria, Eduardo, Luía. Ele sentiu o peso de todas as decisões que estavam prestes a ser feitas. Eles estavam à beira de algo muito maior do que qualquer um deles poderia compreender. E quando o chão começou a tremer mais, as sombras dançavam ao redor deles. Rafael soltou um grito. Temos que ir agora! E enquanto corriam em direção à saída, ele soube que a verdade sobre sua origem, as mentiras envolvendo Arturo e a presença ameaçadora de Ilsa eram apenas o começo. A vida que ele acreditava ter estava desmoronando sob os escombros do hospital em chamas. E assim, com o futuro certo, Rafael se sentia como protagonista de um pesadelo que ainda não tinha fim. E enquanto eles lutavam para escapar, uma pergunta atormentava sua mente. Quem realmente era ele? E até onde estava disposto a ir para proteger aqueles que amava? O mistério da sua identidade estava apenas começando. E a escuridão já se aproximava. O tempo parou. O caos se transformou em fumaça e sombra, enquanto Rafael fervilhava de emoções. Luía puxou com força, enquanto Eduardo o seguia, mas as palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente. Arturo não é seu pai biológico. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir, e ele precisava entender tudo. Mas o incêndio ao redor deles forçava. Uma escolha rápida. Vamos sair, gritou Luía, sua voz carregada de urgência. O calor da fumaça começava a consumir o espaço, e Rafael sabia que não havia mais tempo, mas a verdade o prendia. Ele parou por um instante, consciência pesada. Rafael, Luía virou-se, tocando seu braço. Precisamos ir agora. Mas a chama da dúvida queimava mais forte. Como poderia deixar tudo para trás, sabendo que havia mais a descobrir? Um estrondo truculento fez o chão tremer sob ele. A estrutura do hospital começava a desmoronar, pedaços de teto caindo como uma chuva de destruição ao redor. Rafael sentiu o pânico crescer. Por favor, precisamos saber o que está acontecendo. Ele estava quase implorando. Eu vou contar tudo depois. Se não sairmos agora, não vamos ter oportunidades. Luía gritou, puxando novamente. Todo seu ser implorava por uma resposta, mas as chamas avançavam. Vamos, eu te prometo, Eduardo disse, mas Rafael hesitou, tomou um passo. Para trás, seu coração acelerado. Era a hora de decidir. Enquanto a fumaça enchia seus pulmões, um pensamento o atingiu como um raio. E se eu não voltar a vê-los? Uma angústia profunda o invadiu. Então, de repente, um grito estridente cortou a sala. Rodrigo! Uma mulher com cabelo ruivo e pele pálida apareceu entre as sombras, os olhos arregalados de pânico. Ela corria em direção ao grupo, seu vestido rasgado de fumaça e sujeira. A mente de Rafael girou. Rodrigo? Quem é ela? Rafael, a mulher gritou, mas o burburinho da sala a abafava. Preciso de você, é uma emergência. Quem é você? Rafael questionou, enquanto a tensão aumentava. Lu e Eduardo trocaram olhares, perplexos. Ela chegou mais perto e ele pôde ver seu rosto.
Eu sou a irmã do Rodrigo. Ele precisa de você. O que você não sabe pode custar vidas. Eles já estão atrás de você. As palavras dela tinham uma urgência que fez o coração de Rafael disparar. Quem está atrás de mim? Rafael indagou, a confusão se misturando ao medo. O que você está dizendo? Sentia a adrenalina pulsar nas veias. Rodrigo, o Noni o atingiu como uma bomba. Ele não havia mencionado um irmão. A revelação o deixou paralisado, e o olhar de Maria se tornou mais sério, quase como um aviso. Isso não é só sobre você, Rafael. Não agora, Eduardo disse, seu tom tenso. A estrutura do hospital continuava a ceder, e a fumaça estava mais densa, tornando-se difícil respirar. Precisamos ir, agora! Luía gritou, puxando para frente. O medo a tornava forte, mas Rafael estava confuso. A mulher olhava para ele desesperada. Eles estão vindo. E se não sairmos agora, você vai se arrepender. Ela insistia, os olhos cheios de lágrimas. E então bateu. O mundo naquele espaço parecia girar em câmera lenta. Rodrigo, o que você quer? Dizer. Ele tentou entender o que estava acontecendo. A figura da irmã dele, uma estranha. Cada segundo parecia um chamado à ação. De repente, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. O teto desabou. Uma avalanche de concreto e metal foi em direção a eles. O instinto tomou conta. Rafael saltou, puxando Luía e Eduardo com ele para o lado. A sala estava em destruição e uma tensão indescritível pairava no ar. Era então que ele sentiu uma presença familiar, uma sombra no canto de sua visão. Era Arturo, seu pai, ou algo que tinha se passado como tal. Ele estava de pé. Rafael, você não pode confiar neles. A figura do homem, cuja imagem sempre foi uma verdade em sua vida, agora parecia tremulante, quase etérea. Preciso que você me ouça. As radiações de confusão e leveza o rodeavam. O espaço ficou paralisado. Todos naquele hospital enfrentavam um futuro incerto. Mas isso se transformou em um segredo. A ideia dela como irmã, a questão de qual verdade seria a realidade e uma avalanche de revelações. Não é sobre o que você conhece, mas sobre o que você realmente é. Arturo gritou com uma força que ecoava, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. A verdade é que seu sangue tem uma conexão mais profunda do que você imagina. Eles querem controle. Rodrigo e vocês são parte de um legado muito maior. Legado! O que quer que ele quisesse dizer tocava um lugar profundo dentro de Rafael. O calor e a fumaça pressionavam seu peito, mas as palavras ressoavam mais alto. Você sabia e não me contou? A dor aflorava mais forte. Precisamos sair agora. Fui avisado. A menina ruiva cortou novamente. Eles não estão apenas atrás de você, mas de um poder que você não sabe que possui. O mundo girou e tudo se escureceu. A raiva e confusão o atravessando como facadas. Como poderia confiar? Confie na sua intuição. Arturo respondeu rapidamente. Mas a voz dele era abafada pelo crescente clamor da destruição ao redor. O calor aumentou, o fogo lambendo as paredes e tudo parecia acabar. E assim, entre as chamas e a verdade fraturada, Rafael fez uma escolha. Enquanto ia em direção à saída, empurrado por Luía, Eduardo e a estranha mulher, um grito perfurou o ar. O que está acontecendo? Conforme o hospital desmoronava, Rafael sentiu sua mente girar. Assim, com uma sombra à espreita, o que ao menos ele poderia fazer? A verdade e o caos dançavam juntos. Tinha certeza de que tudo estava apenas começando, mas o lado que escolheria enquanto se moviam em meio ao perigo era desconhecido. Rafael estava paralisado, no meio daquele caos, enquanto as chamas se aproximavam devagar. As palavras de Maria ecoavam na sua mente. Arturo não é seu pai biológico. A confusão misturava-se com a fumaça. O coração batia forte, a adrenalina corria nas veias. Ele precisava decidir o que fazer. Rafael, vamos sair agora! Luía gritou, puxando-o pela mão. O calor das chamas estava perto.
Mas o desejo de entender tudo o que estava acontecendo o mantinha preso, mesmo que o perigo se aproximasse. As paredes tremiam com o barulho do desabamento. Um estrondo fez o chão vibrar. Rafael olhou para trás e viu a figura de Arturo, seu pai, na porta, quase como uma sombra. Você não pode confiar neles. A advertência soou como um grito em meio ao caos. Quem não deveria confiar? Rafael gritou de volta, a voz despejando frustração. Você me deixou no escuro por tanto tempo. O que são todos esses segredos? A fumaça começava a ficar densa. Maria ficou ao seu lado. Rafael, o que você precisa saber é que todos nós estamos em perigo. E o legado de sua família pode te proteger, mas também é uma maldição. Ele sentiu um nó no estômago. Eduardo, ao seu lado, batia com os punhos, angustiado. Precisamos dela, Rafael. Essa mulher, a irmã de Rodrigo, está certa. Eles querem ter controle de você. Que controle? O que mais eu não sei? Rafael estava prestes a explodir de emoções. A cada revelação, sentia que mais de seu mundo desmoronava. Estava em um labirinto de mentiras e o passado estava gritando. Luía o puxou com força. Não podemos discutir mais. Temos que sair antes que tudo desmorone. E eu não posso ser apenas mais um fugindo, Rafael disse, sua visão não desviando de Arturo. O que eu sou, pai? A expressão de Arturo era grave. Você é mais do que imagina, Rafael. Sua vida não é comum. Tem uma força em ti que nem eu consegui explicar. Isso é tudo muito vago. A frustração quase o tomou por completo. Mas algo dentro dele começou a clarear. Uma lembrança, uma segurança que estava escondida. Aquela era sua chance, mas as chamas estavam ali, prontas para consumi-los. Rafael! A mulher misteriosa gritou mais uma vez. Se não formos agora, não teremos outra chance. Eles já estão aqui. A pressão no peito dele aumentava. Ele sentiu a mão de Luía apertando a sua. A urgência nas lágrimas dela. Qual era a escolha correta? A adrenalina pulsava, mas a luz da verdade começava a brilhar através da fumaça. Até que, em um momento de clareza, Rafael gritou: Vamos! Temos que ir agora! Ele se virou, puxando Luía e Eduardo junto. Eles correram em direção às escadas, a fumaça se aglomerando atrás deles. Enquanto chegaram ao último andar, Rafael se virou para olhar um último momento para Arturo e Maria. A sala estava transbordando de fumaça e um fogo avassalador engolia a cena. Mas ele sabia que a história estava longe de acabar. Prometa que voltará! Maria gritou enquanto a porta se fechava. O eco dela e a dúvida desenhando-se em sua mente o impulsionaram a acelerar o passo. E quando entraram na segurança do corredor do hospital, Eduardo olhou para Rafael e disse: Você encontrou as respostas que procurava? Havia um peso na expressão dele, uma preocupação genuína. Não todas, mas sei que o caminho à frente terá mais verdades a serem reveladas. Rafael respondeu, o coração acelerado, mas agora com uma nova determinação. No final das escadas, a luz da saída brilhava como um farol. Vamos! Luía gritou, puxando-os para fora. E naquele momento, enquanto cruzavam a porta, Rafael sentiu a liberdade no ar fresco. Mas uma sensação de que o passado ainda o seguia fez seu estômago revirar. Com lágrimas nos olhos, Rafael percebeu que essa era apenas uma fuga. E que estava por vir era o verdadeiro desafio ao seu espírito. Um labirinto de escolhas que tinha que enfrentar. Antes que eles desaparecessem do hospital em chamas, o peso da verdade ainda estava com ele. Enquanto lentamente caminhavam na direção do futuro, Rafael olhou para Luía e Eduardo, um misto de medo e esperança preenchendo o coração deles. Uma jornada tinha acabado, mas outra começara. Não terminamos isso. Precisamos entender tudo. Rafael murmurou, sua determinação firme. E assim, enquanto a luz do novo dia brilhava sobre eles, eles estavam prestes a embarcar em uma nova aventura, repleta de desafios e descobertas. Quem eram realmente?
e o que significava sua verdadeira herança. A única certeza era que a luta estava longe de acabar. Ah, mas Erezento, meu povo, antes de ir embora, eu preciso que vocês se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar de queixo caído. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer o seu papel com a gente. Inunde a seção de comentários com as suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama que mexe com a cabeça. Somente os verdadeiros fãs fazem isso e ajudam a comunidade a crescer. Vamos juntos!